Olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico de física e hoje o assunto vai ser sobre a ótica da visão ou óptica da visão. Bom, para estudar um pouco desse assunto, entender como é que a imagem se forma no fundo dos nossos olhos, né? Vamos dizer assim, lá na retina, que fica no fundo dos nossos olhos, a gente vai dar uma entendida básica aqui, entender um pouquinho sobre o olho humano. Vamos lá, então primeiro vamos dar uma olhadinha na parte externa do olho aqui. O que a gente tem, basicamente, do ponto de vista de interesse aqui dos nossos estudos? A gente tem a região da pálpebra ali, que é uma região cheia de cílios, né? Que basicamente elas limitam a entrada de sujeira nos olhos, né? Então tem a função de dificultar a entrada de sujeira, de poeira, essas coisas desse tipo, né? Depois a gente tem a pupila, que é o buraquinho ali no meio do olho, aquela partezinha preta. Tem a parte branca, que é a esclerótica, e tem a íris, que é a cor dos olhos, que a gente chama assim, né? Agora vamos dar uma olhada nesse olho fazendo um corte transversal nele, ou seja, a gente vai olhar ele por dentro, aqui assim, desse jeito, né? Vamos ver isso tudo aí de novo. Então, na frente dos olhos, quando a gente faz essa seção transversal, vai aparecer algumas camadas diferentes aí, e a primeira delas aqui que está aparecendo para a gente é o conhecido como córnea. Tem muita gente que tem problema na córnea, né? Pode, enfim, ficar cego e por aí vai, né? Pode dar alguns defeitos de visão aí relacionados à córnea. Depois a gente tem a íris, que agora aqui está aparecendo a figura para a gente como se fosse um conjuntinho de músculos ali, né? Depois tem o corpo ciliar também, que é onde os cílios estão presos, né? Depois a gente tem a parte da esclerótica, que seria a parte branca, né? Que aqui não está aparecendo na seção transversal. E a gente tem também aqui assim no meio uma lente, que é chamada de cristalino. Bom, o legal dessa lente é que ela é uma lente orgânica. Então, o que isso quer dizer, né? Bom, normalmente a gente vem estudando até agora lentes que são de vidro, por exemplo, né? Então, não são lentes orgânicas. Então, o que está acontecendo aqui? Com um cristalino, uma lente orgânica, ela é maleável. Então, quando a gente mexe os músculos ao redor dessa lente, a gente consegue esticar essa lente, esse cristalino, ou comprimir ele. E quando a gente faz isso, a gente pode mudar, obviamente, as propriedades dessa lente, desse cristalino. Ou seja, vamos estar mudando a distância focal do cristalino. E isso é muito interessante, que vai permitir a gente sempre enxergar imagens nítidas, né, para pessoas que são emétropes, que não têm defeito de visão algum. Mas continuando aqui, no meio do olho todo aqui tem uma região chamada de humor-vitro, e lá no fundo, essa partezinha aqui amarela, é o que a gente chama de retina, né? Amarelo na nossa representação. Depois tem o tal do coroide, o nervo óptico, que leva toda a informação que chega na retina para o cérebro interpretar. Beleza? Bom, então na retina é exatamente a região em que a imagem que chega até os nossos olhos, é ali que a imagem é formada. É ela que é o nosso sensor, a nossa câmera. Beleza, gente? Então, basicamente, tem luz que entra, passa pela córnea, vai passar pelo buraquinho da íris, passar pelo cristalino, pelo humor-vitro e vai bater lá no fundo na retina, que vai sensibilizar as células da retina, estão ligadas no nervo óptico, e essa informação é levada para o cérebro. Bom, a gente não vai ficar toda hora representando aqui no nosso estudo o olho complexo desse jeito aqui. A gente vai fazer uma simplificação bem grande. Vocês vão perceber que eu vou estar representando o olho sempre dessa maneira aqui. Então, a gente tem dentro do olho cristalino, que ela é uma lente convergente, necessariamente convergente. E então, no caso aqui, poderia ser uma lente biconvexa, tá? E a distância para todos os humanos, tá? Do cristalino até a retina, para todos os humanos que não têm defeito de visão, é sempre da ordem de 1,75 centímetros, ou seja, a distância que a imagem na retina é formada até a lente, até o cristalino, é fixo para todos os humanos que não têm defeito de visão, que são emétropes, né? Ou seja, essa distância não dá para mudar. Então, todas as imagens que a gente enxerga vão estar sendo formadas a 1,75 centímetros de distância do cristalino.
Tá beleza, gente? Então não importa se eu estou olhando um objeto que está longe da lente, ou seja, longe do olho, né? Longe do cristalino ou próximo do cristalino, a imagem vai ter que ser sempre formada aqui em cima da retina. E aí, se a gente pensar nos nossos estudos, parece que já viu uma complicação. Pô, professor, quando a gente estudou formação de imagens, se o objeto estava muito longe, a imagem era formada próximo do foco da lente. Se o objeto está próximo, é formada mais distante. Então a posição da imagem variaria. Sim, com toda certeza, variaria. Mas nesse estudo que a gente fez, era uma lente de vidro, por exemplo. Então que ela tem um foco fixo. Agora, no cristalino dos olhos, a gente consegue mudar a distância focal simplesmente apertando o olho ou deixando ele relaxado. E a gente muda a distância focal. Beleza? Então, forçando os músculos aqui do corpo ciliar, a gente consegue esticar ou relaxar esse cristalino ou apertar ele. E a gente vai mudar a curvatura dele. E mudando a curvatura, mudando o raio de curvatura, como vocês viram lá no estudo da equação de Halley, a equação dos fabricantes de lente, se a gente mudar o raio de curvatura, vai mudar a distância focal da lente. Sugiro vocês darem uma passadinha no site do Manual do Mundo. Quem não conhece, digita ali no Google, né? E procura pelo vídeo ponto cego. Tem um experimento bem bacana que trata do ponto cego que o nosso olho tem, relacionado a essa posição do nervo óptico aqui, que não tem nada de retina, né? Tem um espaçamento aqui que não tem nada, então ali seria um ponto cego da visão. E a gente consegue fazer um experimento na prática, em que você consegue perceber onde está esse ponto cego da visão. Bem legal, dá uma conferida lá. Bom, vamos fazer algumas definições aqui para começar a entender como é que ocorre a formação de imagem nos nossos olhos, né? E alguns tipos de defeito de visão e como é que você pode tratar eles com lentes, né? Com simples lentes convergentes ou divergentes. Bom, para isso vamos primeiro fazer algumas definições. Observa que nessa figura eu tenho um observador qualquer, né? Uma pessoa aqui que tem um olho, né? Então ele está observando alguma coisa no ambiente e tem algumas definições de zonas aqui, ó. Então, a gente vai definir, por exemplo, o ponto próximo, um ponto no espaço imaginário, né? Que ele está a uma distância de 25 centímetros dos olhos das pessoas. O que quer dizer essa distância do ponto próximo? É que a partir dessa distância de 25 centímetros para baixo, então 24, 23, 22, 21, não adianta mais você querer forçar o olho, porque o seu cristalino já vai estar comprimido ao máximo, ele já está com a menor distância focal possível para ele. Então não adianta eu querer ler um livro a 5 centímetros de distância do meu olho, que eu não vou melhorar a qualidade da imagem que eu vou estar observando. Tá certo? Eu só vou estar forçando mais o meu olho. Então, obviamente, não faz bem você ficar lendo por muito tempo com o livro muito perto dos teus olhos, porque você vai estar forçando muito o seu cristalino. Tá? Você vai estar comprimindo ele demais e isso vai desgastando com o tempo, né? Então, é recomendado, obviamente, você ler sempre, observar objetos sempre a pelo menos aí 25 centímetros de distância para não ter esse desgaste desnecessário. Porque, de novo, você vai estar forçando o teu cristalino sem necessidade nenhuma. Você não vai estar conseguindo diminuir ainda mais a distância focal para conseguir melhorar a qualidade da imagem que você está vendo. Tá? Então, 25 centímetros para a maioria de seres humanos aí, é considerado como sendo esse ponto próximo, a distância em que o nosso cristalino já está comprimido ao máximo. Depois a gente tem uma zona de acomodação em que você tem compressão máxima e vai diminuindo essa compressão do cristalino, né, até uma certa distância qualquer aí, tá? Que a gente chama de zona de acomodação. Tá? Então, a partir de 25 centímetros para frente, 26, 27, 28, 1 metro, 2 metros, 3 metros, você vai deixando de comprimir totalmente o teu cristalino, ele vai ficando cada vez mais relaxado, então você vai jogando a distância focal dele mais para longe ainda. Deixar ele mais relaxado é deixar a lente mais esticada, com um raio de curvatura maior. Isso vai aumentar a distância focal do cristalino. Tá? Então, quanto mais longe você estiver olhando o objeto, mais relaxado está o cristalino, você está aumentando a distância focal. Beleza? Então, para pessoas que não têm defeito de visão, essa distância ali que eu chamei de ponto remoto, ela é infinita. Então, o que quer dizer a ideia de infinito? Né? Claro, é olhar para uma distância muito grande, né? Olhar para uma montanha distante, né? Você já está com o olho bem relaxado para olhar para uma montanha que está muito distante. Beleza? Então, essas são as definições básicas. Então, agora vamos entender como é que o nosso olho trabalha para acomodar a imagem dentro dele, né? Jogando sempre dentro da retina. Então, o que ele tem que fazer com a distância focal?
Então, olha só para esse nosso olho de novo, lembrando que a distância da imagem que é formada aqui no fundo, na retina, ela é sempre fixa em torno de 1,75 centímetros do cristalino até a retina, né? E aqui tem uma representação qualquer do cristalino, como sendo uma lente convergente, e a distância focal dele. Tá? Bom, nota nessa equação que 1 sobre P mais 1 sobre P' tem que sempre ser igual a 1 sobre F. Mas P' não dá para mudar. Quem quer P'? A distância da imagem até o cristalino. Tá? Então, esse valor aqui. Então, isso não tem como mudar. Porém, se eu colocar um objeto distante aqui assim, né, se eu colocar um objeto... Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, só um pouquinho. Isso, se eu colocar um objeto distante aqui assim, a gente sabe que um objeto distante vai formar uma imagem muito pequenininha e próxima do foco. Um objeto muito próximo vai formar uma distância, vai formar uma imagem muito distante e longe do foco. Então veja, formaria de repente fora da retina, não quer, você quer que forme exatamente em cima da retina. Então o que você vai fazer? Bom, eu tenho que trabalhar no meu olho, mexer na distância focal dele, forçar mais o cristalino ou relaxar mais o cristalino, de tal maneira que a gente fique compensando para que essa soma aqui dê sempre igual à distância focal. Tá? Porque a ideia é sempre jogar a imagem para ser formada aqui na retina. Então, como é que eu vou fazer isso? Opa, se eu botar um objeto próximo, a imagem se formaria atrás da retina. Opa, vou forçar mais o meu olho, vou forçar o cristalino para fazer a distância focal vir um pouquinho mais para frente e a imagem ser formada exatamente aqui em cima da retina. É assim que o nosso olho trabalha. Beleza? O básico da ótica física aqui. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vamos agora entender então a formação certinha de imagem num olho, ver como é que se forma pelos raios notáveis, né? E depois identificar alguns defeitos de visão. Então vamos lá. Primeiro vamos entender como é que funciona o olho emétrope, ou normal, uma pessoa que não tem defeito de visão. O nosso olho com o cristalino, representação. Então pega um feixe de luz, sai paralelo, atravessa, vai para o foco, um que tem a direção do foco e sai paralelo. Então a gente tem aqui a imagem se formando exatamente em cima da retina. Beleza? Então esse é o olho emétrope. Uma pessoa que consegue fazer isso, ela não tem nenhum defeito de visão. Então o primeiro defeito de visão que a gente vai dar uma olhada é a miopia. E ela pode ser caracterizada por dois tipos de problema. Pode ser um achatamento do globo ocular ou uma excessiva vergência do cristalino. Vamos ver como é que é um olho de um míope e identificar como é que a imagem é formada nele. Então a ideia aqui é a seguinte, tem um olho de um míope, dá para perceber que já é mais achatadinho aqui, né? Não é perfeitamente circular o olho dessa pessoa, né? Ela tem um achatamento do globo ocular. Eu coloquei um objeto bem distante. Aí se o objeto está bem distante, isso significa dizer que o cristalino está bem relaxado, já está bem relaxado para essa pessoa, né? Ele está observando um objeto que está bem distante, ele não está fazendo força nenhuma nos olhos ali para tentar focar a imagem do objeto que ele está querendo enxergar. Então vamos lá. Um feixe sai paralelo, atravessa vai em direção ao foco, o outro sai em direção ao foco, atravessa paralelo e observa onde é que está se formando a imagem. Está se formando na frente da retina, está se formando nessa posição aqui. Né? Então não está se formando corretamente, deveria estar se formando exatamente em cima da retina. Bom, e o que esse cara poderia fazer então para fazer essa imagem se formar em cima da retina? Relaxa mais o olho, né? Deixa ele mais relaxado ainda. Só que não adianta. Esse cara já está com o olho todo relaxado. Né? Ele não consegue deixar o cristalino mais relaxado do que está. O problema é porque o globo ocular dele está um pouco achatado. Se fosse um globo ocular correto, certinho, a imagem estaria se formando exatamente em cima do globo ocular. Tá? Então, o que esse cara precisa fazer com esses feixes? Ele tem que jogar esses feixes um pouquinho mais para trás, para bater exatamente nessa posição aqui, quando os feixes se cruzam. Né? Exatamente em cima da retina. Tá? Então, para isso, ele tem que fazer os feixes se espalharem um pouquinho mais. Ou seja, ele tem que fazer os feixes se divergirem. Então, o que ele vai fazer? O que ele vai colocar aqui na frente do olho? Uma lente de vidro divergente. Sacaram a ideia? Porque a imagem está se formando antes da retina. Ele quer que se forme depois. Então, ele tem dificuldade para enxergar o objeto distante. Então, o que ele vai fazer? Coloca uma lente divergente aqui na frente. Vou representar aqui assim. De tal maneira que agora
os feixes vão passar por essa lente aqui, vão subir um pouquinho. Aqui não consegui representar direito, né? Vão espalhar um pouquinho para depois passar pela outra lente e se cruzar e bater certinho lá no final. Beleza? Então é essa a ideia. Então você coloca uma lente divergente na frente do olho para quem tem miopia, para fazer com que ele enxergue a imagem nítida. Então quem tem miopia tem problema para enxergar objetos que estão muito distantes, né? Não para perto, mas sim para objetos distantes. Quem tem só miopia. O outro defeito de visão, bem conhecido, é a hipermetropia, e a causa dele é o globo ocular mais curto ou fraca vergência do cristalino. Então vamos lá, aqui já dá para perceber na figura que o globo ocular é mais curto, e essa pessoa, quando tem hipermetropia, quando tem um objeto próximo, ela já está forçando o olho ao máximo, está com o cristalino com um máximo de esforço, e ela não está conseguindo jogar a imagem para ser formada exatamente em cima da retina, ela se formaria depois. Se a pessoa tivesse um olho normal, estaria se formando exatamente nessa posição aqui. Mas ela não está conseguindo, ela já forçou o olho bastante e não consegue jogar os feixes de luz para se cruzar exatamente em cima da retina. Então o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que simplesmente colocar uma lente convergente aqui na frente dos olhos, então um óculos convergente com lente positiva, para que esses feixes de luz agora ao passar pela lente do óculos sofram um pequeno desviozinho. Depois vai passar pela lente do cristalino, mais outro desvio, e vai conseguir fazer jogar exatamente em cima da retina a formação da imagem. Então é assim que a gente resolve o defeito de visão hipermetropia para aquelas pessoas que têm defeito de visão para enxergar objetos próximos. Observe que a gente falou aqui em fraca vergência do cristalino, porque a origem da hipermetropia também poderia não ser necessariamente o globo ocular mais curto, mas sim a fraca vergência do cristalino, ou seja, ele está tentando forçar o cristalino e não está conseguindo. Tá? Poderia ser de duas causas diferentes. Outro defeito de visão, bem conhecido, é a hipermetropia ou vista cansada. E ela é semelhante à hipermetropia. Né? Quem tem vista cansada normalmente tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Geralmente ocorre em pessoas mais velhas e é causada pelo endurecimento do cristalino. Então veja, a causa é diferente da hipermetropia. Aqui a gente tem o endurecimento do cristalino. À medida que você vai ficando mais velho, as pessoas normalmente elas vão oxidando, a gente de fato oxida, né? À medida que vai ficando mais velho. E não é diferente com o cristalino dos nossos olhos. Então, à medida que a gente fica mais velho, a gente fica com mais dificuldade de fazer o cristalino dobrar, vamos dizer assim, de a gente conseguir comprimir ele ou relaxar. Beleza? Então vai causando um endurecimento, então você não consegue mais focar objetos que estão muito próximos. Astigmatismo, outro defeito de visão, né? É uma imperfeição na córnea, então uma variação no raio de curvatura. Então a tua córnea que está aqui na frente, ó, ao invés de ela ser bonitinha do jeito que está aqui, ela vai ser toda zoada assim. Tá? Então você tem vários raios de curvatura diferentes para a tua córnea. Tá? Aí como é que você corrige esse tipo de defeito? Usando as lentes cilíndricas. E como a gente está estudando aqui só lentes esféricas, a gente não vai tratar especificamente do que a lente cilíndrica está fazendo no astigmatismo. Beleza? Mas para corrigir teria que se usar lentes cilíndricas. E por último, outro defeito bem conhecido é o estrabismo ou a vesguice, né? E para corrigir isso é simplesmente com lentes prismáticas. Então, para vocês que viram um pouquinho do estudo de prismas, lá quando a gente estudou fenômenos de refração em ótica, então o que o prisma faz? Ele basicamente desvia o feixe de luz para uma outra direção. Então, a origem do estrabismo é a falta de paralelismo dos eixos visuais dos olhos. Tá? Então, vamos dizer, para quem tem visão normal, os eixos, né, esse nosso eixo aqui da figura, tá, eles estão os dois alinhadinhos. Mas quem tem estrabismo, não. Está um eixo para cá e o outro está um pouco inclinado. Então, o que você vai botar? Vai botar um prisma na frente do olho, de tal maneira que quando o feixe de luz entra, você vai corrigir o eixo óptico. Beleza? E aí essa pessoa vai enxergar com mais nitidez as imagens. Tá? Então, quem tem estrabismo, normalmente às vezes você já consegue até identificar
quando a pessoa ainda é bem criança, né? E uma das causas é a ausência de coordenação muscular. Aí o que se faz, né, para tentar corrigir isso quando você é criança? Você já deve talvez ter observado algumas crianças com 1, 2 anos de idade e ficam com um tampão no olho. Por que ela fica com esse tampão nesse olho? Porque ela está com um problema no outro olho, então ela tem que forçar o outro olho, mexer os músculos do outro olho. Tá? E aí você vai começar a ter coordenação ali no eixo dos teus olhos. Beleza, gente? Então, com isso, a gente encerra as nossas aulas de ótica e a gente se encontra numa próxima. Valeu!